Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós trazemos um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, o lixo que produzimos nas nossas casas, nas nossas cidades. E o meu convidado para falar sobre o assunto é Leomir Girondi, o diretor-presidente da CRVR, a companhia que é responsável pela destinação final, pelo tratamento e o aproveitamento de mais de 75% do lixo que é gerado aqui no Rio Grande do Sul. A empresa, que faz parte do grupo Solvide Soluções Ambientais, tem 6 unidades aqui no estado, a principal delas no município de Minas do Leão, onde fica o maior aterro sanitário da região sul do Brasil. E é para lá que vai, por exemplo, os resíduos que geramos aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Então, o outro olhar de hoje é para todo esse processo que muitas vezes é invisível, passa despercebido pela população, porque nós estamos acostumados simplesmente a colocar a nossa sacolinha de lixo na lixeira e nem pensamos para onde ela vai e o que vai ser feito com ela. No entanto, há todo um percurso que envolve não apenas a própria destinação correta desses resíduos, mas também um trabalho e um desafio importante para todas as cidades. Hoje em dia, e também uma oportunidade de geração de energia. Leomir, bom dia, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Kleber. É uma satisfação estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse tema. É verdade. Né, que é muito pouco falado, né? Ele está no nosso dia a dia, mas é tão pouco falado, né? E a gente entende... Um pouco traduzido também, né? E a gente entende que para melhorar, né? E para as pessoas criarem uma consciência de reciclagem, de melhor consumo, enfim, a gente precisa tratar desse assunto. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Leomir, eu queria justamente entender e começar a ver contigo o caminho do lixo, né? O caminho que a gente não vê, só vê até o momento que coloca lá o saco na lixeira, né? Explorar um pouco esse percurso do que acontece desde quando passa aquele caminhão na casa da gente. Qual é esse processo, assim? Bom, é interessante porque realmente existe uma parte visível e uma parte que acontece que não é tão percebido pela população. Depois da coleta, né, que é um serviço que tem toda uma estrutura de logística, tem todo um planejamento, enfim, os resíduos vão para uma estação de transbordo, né? Essa estação de transbordo transfere esses resíduos de veículos pequenos para grandes carretas que levam para os aterros sanitários, que é a nossa parte dentro desse processo. Nos aterros sanitários, a gente recebe, né, faz o tratamento desses resíduos e a disposição final dos mesmos, né, de uma forma controlada, de uma forma que também obedece um projeto de engenharia, né, um projeto de engenharia de longo prazo, né, e que a gente busca valorizar, né, cada tipo de resíduo que chega dentro das nossas unidades. Então, existe todo um sistema, né, que protege o meio ambiente dos efeitos, digamos assim, daquilo que é produzido dentro das nossas cidades. Eu imagino que uma empresa como a CRVR é a antítese daquela ideia que se tinha dos lixões, com bichos voando na volta, animais, pessoas, né? Hoje o aterro provavelmente tem que ser um exemplo de sustentabilidade, de prática ambiental. Como é que é isso, Leomir? Com certeza. Os aterros, eles são feitos justamente para que a gente tenha o menor impacto possível, tanto para solo, para água e para ar, né? Que são as 3 potenciais de poluição que os resíduos podem causar. Então, existe todo um sistema de tratamento de gás, né? Em que a gente elimina o metano, né? Que é um gás que é bastante ofensivo para a camada de ozônio, que a gente protege também o solo para que essa contaminação não chegue aos lençóis freáticos, né, e trata o efluente, né, que é o chorume, né, gerado pela decomposição da fração orgânica, transformando em água de reuso. Então, os aterros, realmente, Kleber, quando
se tem essa condição de pensar como a gente tinha antigamente, né, dos antigos lixões, as pessoas que visitam os aterros, elas não enxergam resíduo, né, porque a cada carga de resíduo que chega, existe uma cobertura, né, e essa cobertura é feita justamente para minimizar esse tipo de impacto e fazer um controle daquilo que chega dentro das nossas unidades. Então, existem comunidades nos entornos dos aterros sanitários, independente do porte, né? E aí tu falaste inicialmente em Minas do Leão, que recebe em torno de 4.500 toneladas todos os dias 4.500 por dia. Todos os dias de resíduo, né? E as pessoas não enxergam esse resíduo. A cada caminhão que chega, né, existe todo um processo de tratamento e cobertura, né, em que o resíduo, né, fica acondicionado e esperando, né, esses processos de tratamento. Porque, eventualmente, se criou também um pouco de preconceito, né, com aterros e tal, quando, na verdade, hoje é uma necessidade ambiental um aterro, inclusive, né? O Brasil, ele ainda, né, luta muito pelo fim dos lixões, né? Mais de 40% dos resíduos do Brasil ainda vão para lixões, que são aquilo que está no imaginário das pessoas, do lixo exposto, dos catadores em cima. O Rio Grande do Sul tem uma condição muito diferenciada nessa área, né? A gente tem hoje mais de 85% dos resíduos do estado dispostos em aterros sanitários e aterros em boas condições, né? Mais um bom percentual em aterros controlados e muito poucos lixões ainda no estado. Então, a gente está muito à frente dos outros estados em relação à disposição, né? Mas ainda existem muitos processos, e a gente vem permanentemente buscando processos novos, né, de aproveitamento desse resíduo, como geração de energia, geração de gás, né, triagem, enfim, de tudo aquilo que chega, né, a gente criar alguma condição de aproveitamento. Isso que eu queria entender, da porta para dentro do aterro, né? O lixo chega ali, vocês despejam lá. Tu falaste em chorume, tu falaste em geração de gás. Me explica o que acontece um pouco, como se separa, do que sai daquele lixo depositado ali num aterro. Ok. Em algumas das nossas unidades, a gente tem centrais de triagem de resíduos, né? A Política Nacional de Resíduos define que a responsabilidade das coletas seletivas, elas são dos municípios. Mas a gente sabe que as populações não têm ainda uma condição de separar 100% em seletivo e rejeito e orgânico. Então ainda chegam resíduos com capacidade de voltar para atividade produtiva e existem triagens. O que não é triado, ele vai, né, para o aterro sanitário em si. E aí existe todo um processo de condução desse chorume, né, que é o líquido da decomposição, para as estações de tratamento de efluentes, como se fossem estações de tratamento de água e esgoto, só que assim, com uma tecnologia bem mais avançada em função da carga poluidora, né? E existe toda uma rede de drenagem de captação de gás, né? Com essa captação de gás, a gente consegue purificar, né, o gás do aterro, transformando em energia elétrica e o ano que vem já, né, transformando em gás para ser injetado nas redes aí de concessionárias de gás, usar em cozinha, né, em veículos. Então, são processos em que tu aproveita, né, aquilo que seria um dano para o meio ambiente, aquilo que estaria criando contaminação. Eu vi que vocês chamam até de unidades de valorização sustentável, né? Isso. É um conceito mais adequado ao que acontece ali dentro, né? Hoje todas as nossas unidades de valorização sustentável, elas são autossuficientes em energia elétrica, né? A gente não consome energia externa e são autossuficientes em recursos de água, né? Em consumo de água. Todas elas produzem água e energia para a sua operação. Então, o conceito de unidade de valorização sustentável é justamente isso, né? A gente concentra em um lugar, né, várias tecnologias que venham dar essa condição de melhoria de meio ambiente que a gente sempre está buscando, né? A tal da separação, Leomir, que tanto se fala, faz diferença no processo? Muita, né? Em que pé estamos em termos dessa prática? O que a gente percebe estando no setor, Kleber, é que
assim, falta muita campanha, falta muita divulgação e falta infraestrutura para a gente ter uma coleta seletiva mais eficiente, né? A grande maioria dos municípios, né, ela tem coletas seletivas muito espaçadas, que às vezes não abrangem toda a região da cidade, né, e acaba fomentando que os munícipes misturem os seus resíduos, né, orgânicos e seletivos e chegue material que poderia estar voltando para o processo produtivo. Então, o que a gente ainda vê nas nossas unidades é que chega muito material que não precisaria estar chegando se a gente tivesse, né, campanhas que conscientizassem mais a população no sentido de buscar ter essa separação no gerador mais adequada. Perfeito. Me fala um pouco mais do biogás, né? É resultante da decomposição dos resíduos, porque 2024 tem uma abertura do mercado livre de energia, né? Essa energia do biogás é produzida ali, é uma energia limpa. O que é o biogás? Explica um pouco para nós, Leomir. Ok. Todos os nossos aterros hoje já geram energia, né? E energia, se somados todos eles, para atender uma população de uma cidade equivalente a 400 mil habitantes, né? Então, uma quantidade bastante grande de energia e uma energia que tem uma característica um pouquinho diferente da eólica e da solar, que ela é uma energia constante. Às 24 horas do dia, né, ela está produzindo a mesma quantidade de energia, diferente da solar que de noite não produz, da eólica que depende da condição de tempo. Então, ela é uma energia bastante estável. Então, como é que funciona esse processo? A gente, dentro dessa massa de resíduos, cria caminhos, né, para que o gás dessa decomposição da fração orgânica saia, né? E esse sai um gás misturado, que a gente chama de biogás, né? Então, existem vários gases juntos, né? Tem oxigênio, tem gás carbônico, tem metano, tem outros tipos de gás. E que a gente vai captando, purificando esse gás para poder levar para sistemas de combustão, né? E fazer aproveitamento da geração de energia elétrica. Então, a gente tira a umidade do gás, tira o gás carbônico, deixa só o metano, né? E a partir desse gás a gente gera energia. Então, o biogás, ele é uma mistura de diversos gases. E ele fica armazenado ali? E ele fica constantemente gerando. Então, ao longo dos 30 anos, 40 anos que é a vida útil de um aterro, ele permanentemente está sendo gerado, né? Por isso que em aterros encerrados não se pode construir em cima, enfim, porque sempre vai ter uma geração de gás, né? E mesmo depois de encerrado, por 8, 10 anos, tem geração de gás dessa fração orgânica. Então, a tecnologia que a gente usa é justamente para entrar nos motores, né, o gás que não contamine o motor, que não gere dano na estrutura e a gente consiga gerar energia elétrica e crédito de carbono, né? Então, são as duas coisas que... Isso que eu ia te perguntar. Aqui tem outra coisa que também se fala bastante, e eu tenho dúvida se nós sabemos direito o que é, né? Nós leigos. O que é o crédito de carbono? Isso é comercializado no mundo todo? Em que pé está esse tipo de negócio? Como é que funciona, Leomir, esse mercado? Se é que já tem um mercado. É um mercado de compensação, Kleber. Então, as empresas que têm um potencial poluente e que não tem como diminuir as suas emissões, elas compram de empresas que geram, né, benefícios ambientais, né, créditos de carbono, né, dentro de uma lógica de, se eu não consigo reduzir na minha atividade, eu estou buscando fomentar, né, uma outra atividade que tenha esse potencial. É um mercado que existe, que tem oscilações, ele depende muito, né, dos acordos internacionais, mas o empreendimento de Minas do Leão foi o primeiro empreendimento de aterro sanitário do mundo certificado na ONU para vendas de crédito de carbono. Primeiro do mundo. Do mundo, né? E desde 2009, né, ele vende créditos de carbono, né? Hoje todos os outros nossos aterros, eles vão acumulando esses créditos de carbono e em algum momento né, ou algum país, ou alguma empresa, ou algum outro organismo internacional dizendo, eu preciso, né, compensar as minhas emissões e compra esses
créditos. Então, é um mercado que existe, né? Ele tem umas oscilações de preço bastante grandes, é um mercado acessório, mas mostra, digamos assim, a boa intenção e os bons propósitos da empresa de reduzir as emissões, né? Perfeito. Até vou aproveitar esse ponto, eu falei um pouco da abertura, Leomir, mas explica para nós um pouquinho o que é o Grupo Solvi e como é que se constitui em si a CRVR e o que vocês têm hoje aí no estado. Ok. O Grupo Solvi é um grupo que tem mais de 50 anos de atuação na área ambiental, um grupo nacional com base em São Paulo, que atua em praticamente todos os estados do Brasil, mais no Peru, Argentina e Bolívia, né, com empreendimentos de limpeza urbana e principalmente de destinação final. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, somos a empresa que tem a participação societária da Solvi de forma majoritária, né? E iniciamos a operação aqui em 2011. Hoje a gente possui 2 empreendimentos de destinação de resíduos industriais, um em Giruá e outro em Capela de Santana. Temos um empreendimento de resíduos de saúde, né, que é em Vitor Grefe, e temos 6 aterros sanitários, né, de resíduos urbanos, né? Então, recebemos resíduos urbanos em Santa Maria, Giruá, Vitor Grefe, São Leopoldo, Minas do Leão e uma estação de transbordo em Tramandaí, que recebe do litoral. E isso, Kleber, muito em função de que essa atividade, que até o ano 2000, cada município buscava resolver sozinho a sua destinação de resíduos, ela precisa bastante que se tenha escala. Né? A escala nesse tipo de atividade, ela reduz custos, sustentável, né? E se sustenta e se consegue financeiramente e principalmente para a gente poder agregar essas tecnologias que não viabilizam com quantidades pequenas. Então, e os municípios estão conscientes dessa necessidade? Sim. Hoje era um grande problema para as administrações administrar os antigos aterros, né? Que acabavam por uma dificuldade de operação, dificuldade de recurso, virando operações não regulares em termos de engenharia, né? Terceirizar isso para empresas. Então, por isso que essas localizações que a gente criou, né, eles tiveram uma adesão muito grande dos municípios, porque num custo mais baixo eles resolveram problemas que eram importantes aí na questão ambiental para todos os municípios. Leomir, o novo marco do saneamento, né, se fala muito no tratamento de água e esgoto, a gente até já entrevistou aqui o pessoal da AIGEA, mas eu vi que ele também vai atuar na regulação dos resíduos sólidos urbanos, que é uma coisa sobre a qual se fala menos, e eu queria te ouvir qual é o impacto no setor do novo marco do saneamento. Acho que tem algumas coisas, Kleber, bem importantes em relação a isso. Toda a parte de limpeza urbana dos municípios, ela representa aí do custo das prefeituras em torno de 6%. Isso numa média nacional aí de todos os serviços. Quando a gente fala em coleta, fala na varrição, capina, transporte, destinação final. É um custo significativo. Talvez seja aí tirando saúde, educação, um dos maiores custos. E normalmente, né, as prefeituras não conseguem repassar esse custo para o município, né? De tudo que a gente faz funcionar a nossa casa, né, que é a gente ter água, luz, internet, telefone, enfim, a única conta que a gente não paga diretamente é a conta da coleta de lixo, né? E isso é pago pelos municípios, e o novo marco do saneamento está prevendo que se inverta essa lógica, né? Que quem pague efetivamente, né, quem gere, e que saia isso dos municípios, mas que tenha uma sustentabilidade no serviço. Então, assim como a gente paga a luz, paga a água, paga a internet, paga todas as outras contas, nós também, como usuários, começaremos a pagar, né, a nossa taxa de lixo, a nossa tarifa do lixo. E isso muda muito a lógica do setor. Primeiro, né, porque ele tira essa atribuição das prefeituras e desonera o caixa, né, dos municípios, né, dá mais condição de investimentos em outras áreas. E terceiro, que a gente vai ter a mesma percepção para o resíduo que a gente tem hoje na conta de luz, por exemplo, que a gente apaga a luz da sala quando sai,
para não consumir mais, apaga, né, fecha a torneira para não gastar água, e nos resíduos, né, não é essa lógica. Na média do Rio Grande do Sul, né, os municípios conseguem cobrar 45% do que gastam. É muito pouco. Então, os outros 55% saem do caixa único, né, dos municípios. E temos aqui no estado, hoje, 80 municípios que não cobram nada sobre a coleta de resíduos, e só 18 municípios dos 497 equilibram essa conta. Então, assim, tem um desafio grande da gente mudar a lógica desse processo. Porto Alegre né? está com enorme dificuldade ainda, já fez edital e vai e vem. E eu acho que a outra grande melhoria, além desse equilíbrio, né, é que com contratos de longo prazo, as empresas vão ter um planejamento de investimento muito melhor. Então, aquilo, se é uma vontade dos municípios aumentar a seção, o setor das containerizadas, né, aumentar a frequência da coleta seletiva, enfim, elas podem programar isso, colocar ecopontos, colocar unidades de destino certo, facilitar para a população, né, atender, né, todas essas questões aí de seleção de resíduos, né, e isso vai poder ser programado em contratos de 15 anos, 20 anos, 30 anos, e não em contratos curtos que o investimento, né, inviabiliza bastante em função do tempo de retorno, né? E eventualmente, como em qualquer área, inclusive na área de comunicação, possibilita alguma participação de aventureiros, né? Aventureiros de editais, volta e meia tem, né? Qualquer área. Tem em qualquer área, né? Então, isso eu acho que, assim, vai primeiro, fomentar com que as empresas se estruturem melhor, né, para atender essas demandas de contrato, né, e fazer com que as empresas mais estruturadas também consigam, né, oferecer serviços com mais segurança, né? Segurança tanto jurídica quanto segurança em termos de investimento, né, para atender essas demandas do mercado. Ô, Leomir, em relação ao mundo, assim, né, especialmente ao mundo mais desenvolvido, como é que tu identificaria o estágio do Brasil em relação ao tratamento de resíduos sólidos? Tu disseste que o Rio Grande do Sul está mais avançado do que em relação ao país, né? Mas no todo nós, em relação às práticas lá da América do Norte, europeias, enfim, a gente está bem ou está atrasado? A gente está... Vamos separar o Rio Grande do Sul, né? Hoje o Rio Grande do Sul tem 85% de destinação adequada, desses 85%, 70% gera energia, a partir do ano que vem vai gerar gás, e são números de primeiro mundo, né? A gente está numa condição muito boa, né? E eu acho que num estágio muito bom para a gente poder dar passos maiores aí, em termos de criar tecnologias, de receber outras tecnologias. Na média do Brasil, a gente ainda tem o desafio do fim dos lixões, né? O que faz com que a gente esteja muito atrás, né, da grande maioria dos países desenvolvidos. É claro que esse é o nosso referencial. Mas também, Kleber, a gente tem esse desafio, né, de equilibrar as contas, né? Hoje não dá para fazer sobrecair sobre as prefeituras, né, uma conta que é nossa como usuário, né? A gente terceiriza isso, né, e faz com que os municípios tenham que buscar melhorias com poucos recursos, né? Então, o equilíbrio vai dar essa condição da gente avançar. Se a gente hoje for comparar, né, a questão da receita e de quanto a gente gasta, no Brasil se gasta por habitante em torno de R$80 por ano com limpeza urbana. Na Argentina, aqui nossa vizinha, esse número já passa para R$150 por ano. E a Europa, como a média, se gasta R$400 por ano por habitante, né, com limpeza urbana. Então, quando a gente vai ver cidades, né, limpas, bonitas, né, quando se viaja, quando se sai Tudo tem um preço. Coisa tem um preço, né? E a gente precisa entender que as coisas acontecem quando tem esse equilíbrio entre e o que tu o serviço e a prestação, né? Perfeito. E o que tu estás dizendo que gradativamente essa conta migrará dos cofres públicos municipais para o usuário mesmo, né? Tipo água e luz, como tu bem exemplificaste. É um direcionamento do novo marco do saneamento também, né? Exatamente. E essa percepção, né, de que se paga pelo serviço, ela vai diretamente reduzir e nos dar um outro olhar sobre a geração, né? Hoje, na conta do meu apartamento, que eu gosto de usar como exemplo,
por 10 centavos por dia, né, eu tenho uma licença para colocar a quantidade de resíduos que eu quiser para fora e toda essa mágica da disposição correta acontece. Então, assim, a gente não percebe isso porque paga junto com o IPTU lá em janeiro, né, e nos dá essa condição de gerar o que for necessário, né? E isso vai mudar. Então, se a gente começar a enxergar que se em 2023 a gente gerou mais, em 2024 vai pagar mais, e vice-versa, se gerou menos, vai pagar menos no ano seguinte, né, vai nos dar essa condição de também administrar a nossa geração de resíduos como munícipe, né? Eu estava vendo que vocês abriram uma estação de triagem em São Leopoldo, né? Junto com uma termoelétrica, né? Empregando, inclusive, colaboradores, a maioria que atuava como catadores ali, né? Interessante esse processo. Esse é o lado social, né? A gente fala que, assim, tem uma população vulnerável que, se não tiver esse tipo de oportunidade, a gente ali teve uma experiência muito interessante, assim, no selecionar as pessoas para trabalhar, a gente deu uma preferência para um determinado público, né? Que a gente, pelo nosso histórico, seria um público que teria valorizaria mais essa oportunidade. E eram pessoas aí na faixa de 40 anos, 45, enfim, que estavam tendo a sua primeira oportunidade de ter uma carteira de trabalho assinada. Então, é um resgate de cidadania, além de tudo, né? Além da gente estar prestando um serviço ambiental, tem toda uma questão de resgate de cidadania num emprego que as pessoas passam a ter plano de saúde, né? Passam a ter vale alimentação, passam a ter um salário, coisas que eles por 40, 45 anos, 50 anos... Nem sabiam o que era isso. Nunca não sabiam o que era isso. Então, dentro dessa moda aí que a gente fala do ESG, que virou uma palavra aí que as empresas usam muito, né? A gente tem aí o lado social e o ambiental muito ligados, né? Mas a gente vê assim que tem várias iniciativas, né, de buscar esse tipo de solução de sustentabilidade acontecendo, e que a tendência é essa, a gente ter plantas de triagem em todas as unidades. São Leopoldo recebeu uma planta aí que é a maior do estado e que deve estar triando aí até março do ano que vem 400 toneladas por dia de resíduo. 400 toneladas por dia. Meu caro, para a gente ir concluindo, uma empresa tão forte no Rio Grande do Sul, quais os planos para 2024? Em 2024, Kleber, a gente tem ainda algumas regiões que a gente não atende, que fazem um grande esforço para resolver a questão dos seus resíduos, né? E particularmente a fronteira oeste, né? Que são municípios mais afastados. A gente está com um processo de licenciamento de uma nova unidade na fronteira oeste. E temos duas grandes plantas, né? Que são a terceira e a quarta planta do Brasil de geração de gás, né? De metano, de purificação de metano, em Minas do Leão e São Leopoldo. Né? Entre essas duas plantas, a gente vai gerar 90 mil metros cúbicos de gás por dia, né? O equivalente a 15 mil botijões de 13 quilos a cada dia, né? De gás para ser consumido tanto nas redes aí das concessionárias, enfim, como GNV, como gás comprimido para a indústria. São dois grandes projetos, né? E que já... em Minas do Leão está em execução e já está em viabilização em São Leopoldo, e que tem aí chamado a atenção aí de toda a área técnica, porque são projetos bastante de tecnologia buscada fora e que certamente vai mudar aí a condição de percepção da questão ambiental quando se fala em aterro sanitário. Então tem muitos projetos, né? Tem outras plantas de triagem, enfim. Permanentemente a gente está acompanhando para também entender como é que o setor vai, tecnologias novas estão acontecendo e conseguir trazer isso para o Rio Grande do Sul, que é o nosso propósito. Muito bem. Sucesso, então, na caminhada para ti e para toda a equipe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que para nós é tão importante e caro. Para nós todos, né? Essa que é a verdade. Obrigado, Leomir. Obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.